Sagitarianos e sagitarianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se essa é a primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, sagitariano, hoje vou gravar uma leitura especial para vocês. Vi que vocês interagiram bastante no mês de agosto, né, na leitura mensal do mês de agosto, e por esse motivo vou gravar aqui mais uma leitura para vocês, uma leitura especial, nesse lugar aqui todo especial também. Uma leitura intuitiva, atemporal, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim, sagitariano? Bom, bora lá, vamos primeiro dar aquela respirada profunda. Para a gente já ir se conectando. Entendendo o nosso corpo, se conectando aqui e agora, deixando todas as preocupações para um outro momento, para que a gente possa de fato se conectar com a essência. A mesa hoje é um tronco de árvore, como vocês podem ver, tem carro passando, tem animais aqui, né, ao redor, então a gente vai ter alguns barulhos, alguns ruídos, mas isso não vai ser nenhum impedimento, nenhum problema para a gente, combinados? Bora lá, vamos começar? Deixa eu pegar aqui, vamos ver qual energia geral para quem que a gente vai falar. Já virou. Muito bem. Olha isso, a carta da maturidade com a carta do Turning In. Essa carta é como se fosse você acendendo a sua luz. Aqui, sagitarianos, eu estou falando com pessoas que começaram a entender sobre o seu próprio poder. Sabe? Sabe quando vira uma chavinha e você fala, isso não me serve mais, ou então eu mereço mais, ou então eu me dedico demais para ter apenas isso, e você começa a vibrar em um outro lugar? É isso. Essa carta ela fala de você deixando alguns medos para trás, essa carta ela fala de você olhando com mais clareza também para algumas situações que você pensa que muitas vezes são grandes. São situações que podem te desequilibrar facilmente, só que é como se você virasse o jogo, sabe? Você saísse um pouco de perto da situação, desse um passo para trás e de longe, mais distante, você entende o real tamanho dessa situação. E você entende que você está aqui numa situação, em uma posição, digamos, que você determina as regras, sabe? Não tem por que você se submeter a algumas coisas, a alguns relacionamentos, a algumas situações profissionais, a questões da vida mesmo, sendo que você tem a condição, né, a força para transmutar toda essa energia e para mudar a sua frequência e para mudar a sua realidade, entende? Aqui, sagitariano, a gente tem uma única questão que é, por exemplo, quando eu começo a vivenciar uma nova vibração, um novo entendimento, muitas vezes existe um momento de transição, né? É um momento onde eu faço a identificação daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo até aqui e agora, e daquilo que eu quero viver, daquilo que eu mereço experienciar de fato e de verdade, sabe? E entre esses dois momentos, existe o seu momento. Essa carta ela é muito representada pela carta da meditação e da completude. Por quê? Porque é onde você entende que muitas vezes é preciso se isolar, se distanciar em algumas situações, de modo que você consiga deixar o passado no passado, deixar o futuro no futuro e, de certa forma, entender o que de fato está alinhado com você aqui e agora. É como se eu estivesse me conectando com pessoas que sonharam a vida inteira, por exemplo, em ser tal coisa, em ter uma tal profissão, ou então em agradar de certa forma alguma coisa. Por exemplo, a minha vida inteira eu sonhei em aposentar, digamos assim. E eu acabo entendendo aqui agora que isso não vai mudar tanto a minha vida, entende? É como se muitas coisas que eu sonhei, que eu lutei, que eu me dediquei demais em muitos momentos, já não fizessem tanto sentido. E a única questão aqui é isso, é você deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido, mesmo que em algum momento você quis muito isso, entende?
para que você consiga parar de projetar isso no futuro e começar a criar no futuro uma outra realidade para você que esteja mais alinhada com as suas reais necessidades aqui e agora. Entende? Bora lá, vamos ver aqui o que mais? Muito bem, 3 cartas, por favor. Viraram 3, olha isso! Olha isso! Uau! A gente tem o 10 de ouros, o 3 de ouros invertido e o 10 de copas. Carta positiva, 2, claro, 2 de espadas. E carta negativa, o 10. A roda da fortuna, né? Que é a carta número 10. Bom, e no fundo do deck o 4 de paus. Pessoal, bora lá. Aqui eu estou falando com pessoas que possivelmente estão mais focadas neste momento da vida em uma questão profissional, tá? A gente vai falar também um pouquinho das outras coisas, mas aqui o foco principal, o estresse maior, a preocupação maior é na vida profissional. Por que eu estou falando isso? Porque na área de saúde a gente tem um 10 de copas, ou seja, a sua saúde indo e fluindo, você se recuperando muito bem de todas essas situações, sabe? E na sua vida amorosa, digamos assim, a gente tem um 10 de ouros, que é uma grande estruturação. Eu posso estar falando aqui de você, se você está solteiro, de você entendendo que estar solteiro para este momento é a melhor situação. Existem outras áreas da sua vida que necessitam prioridade neste momento, sabe? Então, se você está solteiro, o 10 de ouros ele vem trazer. Continue focando em você, continue focando em se desenvolver, em crescer a si mesmo, sabe? Em relação à sua vida profissional, a gente vê a falta de parcerias, a falta de pessoas que te apoiam nesse projeto, a falta de pessoas que vão trazer intuitivamente outras relações para este momento da sua vida, outras relações profissionais onde você vai conseguir crescer mais, sabe? Posso estar falando aqui de pessoas que estão vivendo situações dentro do ambiente profissional também, aonde estão sendo boicotadas, aonde está fazendo, por exemplo, eu tenho um chefe, eu faço todo o trabalho e o reconhecimento é todo do meu chefe. Ou seja, eu não tenho parceria, eu não tenho comunidade, digamos assim, na minha vida profissional, tá? Se você está desempregado, é hora de você parar de entregar currículo diretamente, às vezes por e-mail, e procurar, sei lá, vai no LinkedIn, procura uma pessoa que trabalha naquela empresa e se conecte com ela, sabe? Mande uma mensagem, olha, eu mandei meu currículo para essa empresa, mas ainda não tive retorno. Você tem um e-mail pessoal de alguém do RH, por exemplo? Sabe, começa a fazer um networking mais aproximado, porque o 3 de ouros ele vem falar de conexão na vida profissional, na vida material também, tá? Só que como ele está invertido, é como se eu não conseguisse enxergar essas possibilidades. E são possibilidades que você precisa criar. Por exemplo, eu estou procurando um emprego, ou então quero mudar de trabalho. São pessoas que vão te ajudar. Que eu não estou falando de você mandar um currículo ou ir direto na empresa em si, sabe, na pessoa jurídica. Você vai ter que se conectar com algumas pessoas, às vezes o seu vizinho vai ter uma indicação, às vezes na academia você vai conhecer alguém que vai te... Sabe, são pessoas, você precisa mostrar para as pessoas a sua real realidade, a sua real situação em relação à vida profissional, tá? E isso vai te abrir muitas portas. Porque quando eu viro, né, essa carta ela está invertida, mas quando eu viro ela, é onde eu consigo celebrar. Quando eu coloco ela no lado positivo, que são as conexões, é onde eu consigo celebrar essas conquistas na vida profissional, tá? O que pode estar te bloqueando, né? A carta da roda da fortuna no lado negativo, que pode estar bloqueando essa roda de girar, o movimento de acontecer, digamos assim, nessa situação, não só na vida profissional, agora eu estou falando de um modo geral, o que pode estar bloqueando um pouco esse movimento de acontecer é você acreditar que a vida acontece ao seu favor. A vida está trabalhando para você. A vida está trabalhando para você. Tudo que me acontece me favorece. Use esse mantra para os próximos 7 dias. Tudo que me acontece me favorece. Por quê? Porque a roda da fortuna nada mais é do que a roda do destino. É a própria espiritualidade, são os ancestrais, é toda a força energética do amor incondicional que é muito maior do que o nosso ego, do que a nossa própria experiência humana.
fazendo as coisas acontecerem. E quando eu quero fazer isso por mim mesmo e não acredito que tem algo a mais sobre toda essa situação, ou então que as coisas estão acontecendo contra mim e não ao meu favor, é onde eu bloqueio o movimento de acontecer, entende? Então esse mantra vai ser muito importante para você começar a estruturar novas relações, novas conquistas profissionais, novas oportunidades, né, contratos, enfim, para que você possa de fato celebrar momentos na sua vida. É importante você acreditar que a vida acontece ao seu favor, tá? Tudo que a vida ela tá trabalhando para mim. Não sou eu que estou me dedicando e trabalhando para ter uma vida melhor. Não! É nosso direito ter, através do amor incondicional, ter plenitude, ter abundância. É direito nosso. Sabe, a gente está aqui para amar e ser amado. A vida é equilíbrio, não tem... Se eu estou me dedicando demais, em excesso, em algo e não estou tendo retorno, aquilo não é para mim, sabe? Confia no fluxo da vida. Como lado positivo, a gente tem o 2 de espadas. O 2 de espadas é onde eu paro de pensar demais em alguma coisa, eu paro de analisar demais alguma situação, sabe? É quando o 2 de espadas é o pensamento, né? O pensamento trabalhando o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro pensando. Entenda que muitas vezes tomar uma decisão é a melhor coisa que você faz para fazer com que a vida se movimente. Porque se eu estou ali parado, pensando demais e colocando muita energia naquele pensamento, eu não estou me movimentando, entende? E isso, de certa forma, acaba também me estagnando, me mantendo em uma situação que já não me serve mais. Em uma situação que eu não consigo ver novos resultados. É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes em algumas situações, tá? Então é importante entender também sobre autorresponsabilidade, entender sobre, por exemplo, nem tudo vai cair do céu. Algumas coisas a gente vai precisar fazer, tá? E aqui pede muito essa questão da conexão, né? A conexão com pessoas ao seu redor que vai te ajudar nesse crescimento. Não posso deixar de falar que aqui a gente tem 3 10 na sua leitura. A roda da fortuna, o 10 de copas e o 10 de ouros. Gente, é muito daquilo. Se permita receber, sabe? Se permita confiar na vida, se permita encerrar os ciclos que são necessários encerrar, sabe? Muitas vezes você vai aprender muito mais sobre a vida em 10 minutos de meditação sobre a sua vida, né? Sobre a sua história. Em 10 minutos de meditação, de silêncio, de entendimento sobre toda a sua jornada, do que lendo 10 livros que não diz respeito à sua vida ou que não ressoam com você, sabe? Então comece a entender que a sua vida e a sua jornada, ela vai ser guiada e direcionada pela sua própria intuição, pela sua própria alma, sobre uma conexão interna. Muitas coisas não vão vir de fora para vocês, sagitarianos. Muitas coisas vai ser um estado de meditação, um estado de energia, de elevação vibracional que vai te colocar em um lugar alinhado com as oportunidades que possam chegar na sua vida, tá? Não queira fazer tudo sozinho. Não queira entregar além daquilo que você consegue neste momento. Aqui eu estou falando com pessoas que estão se dedicando demais, né? Porque quando a gente tem um 2 de espadas também, é como tipo assim, eu estou buscando uma solução, eu estou buscando uma alternativa, eu estou buscando sair de alguma situação, ou então eu estou buscando a melhorar essa situação. Eu estou buscando, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Só que muitas vezes eu estou concentrado no pensamento. Por quê? Porque eu já fiz tanto, que eu fico buscando alternativas. E esse buscar alternativas me tira, às vezes, do óbvio, né? Daquilo que é o primeiro pequeno passo, sabe? Não são as grandes mudanças, não são os grandes passos. Aqui eu posso estar falando com pessoas, sim, que estão buscando por grandes passos, né? Quero fazer isso que vai mudar todo esse ciclo. Às vezes, não vai ser um grande passo, vai ser um pequeno passo, sabe? Mas é um passo muito necessário, né? É um fim de ciclo que traz muitas renovações, digamos assim, sabe? Eu não sinto questões de términos aqui, né? Eu não sinto você rompendo muitas coisas, mas eu sinto renovação, sabe? É mais uma reestruturação de algo que pode se tornar muito melhor, muito mais saudável e muito mais abundante para a sua vida e para a sua história. Tá bom, sagitariano? Vamos ver aqui uma última mensagem?
com o oráculo Terapia dos Arcanjos. Uma carta, por favor. Muito bem. No fundo do deck a gente tem a carta do Deixar Ir. Trabalhe com o Arcanjo Miguel para deixar ir aquilo que não te serve mais e não serve também ao seu propósito de vida. Arcanjo Miguel, oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, não precisa ter medo, é uma limpeza, sai sim aquilo que não é para estar na sua vida, aquilo que não está alinhado com o seu propósito. A gente perde pessoas, perde trabalho, perde coisas que não estão alinhadas com o nosso crescer, sabe? Com o nosso desenvolver. Faça com intenção, 21 dias, oração de Arcanjo Miguel. Muito legal para este momento, tá? Deixar ir aquilo que não te serve mais e se abrir para um novo fluxo da vida, que é o que você começa a viver. Um novo fluxo muito abundante, né? Roda da Fortuna, 10 de copas e 10 de ouros é algo que você já espera há muito tempo, sabe? É algo que já estava destinado a ser vivido, digamos assim. Olha que lindo! A carta que virou para vocês é a carta do Anjo Terreno. Você é um trabalhador da luz que veio à Terra, a este planeta, para ensinar sobre o amor. Olha que lindo! Sagitariano, muitas vezes o amor, a gente vai ensinar as pessoas sobre o amor através de nós mesmos. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu cuido de mim em primeiro lugar, sabe? Em relação à vida profissional, né, que é muito o grande desafio deste momento, talvez, eu tô me amando o suficiente para falar não, sabe? Isso é amor. A gente tem uma contradição muito grande de amar ao outro, ensinar o outro, né, a amar a si mesmo e a nos amar também, é sempre dizer sim, é sempre estar disponível, é sempre, mas o amor essencial, eu só dou ao outro aquilo que eu tenho. O amor essencial, ele começa com a gente. Eu me amo, eu sei falar os nãos necessários nos momentos que precisam ser ditos nãos, sabe? E quando eu associo isso, não, o que é não, e eu estou me priorizando, eu também estou ensinando ao outro sobre amor, sabe? Sobre ter um momento também para dizer não, sobre ter um momento para se cuidar, para se amar, tá bom? Que lindo! Que lindo, sagitarianos! Bom, é isso. A mensagem foi passada. Grandes estruturas prontas para acontecer, porém é necessário talvez você dedicar um pouco mais a um trabalho interior neste momento, tá? Um trabalho interior onde você vai conseguir se colocar em um estado de vibração que vai te permitir se conectar com pessoas mais adequadas que vão te trazer novas oportunidades. E uma grande mudança de vida. Uma grande transformação com estruturação, né? O 4 de paus no fundo do deck. Estruturação, celebração, posso estar falando até aqui de casamentos, tá? É isso, sagitariano. Gratidão infinita por estarem comigo neste momento mais uma vez. Se você ainda não curtiu, curte, comenta. Seu comentário é muito importante nesse vídeo. Me deixe saber se essa leitura ressoou com você, se não ressoou, o que você achou mais interessante, ou se, enfim, se nada fez sentido. Me fala de qual estado do Brasil você está falando, da onde você está falando, que seja, tá bom? Quero conhecer e interagir um pouco mais com vocês. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.